Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos aqui uma revisão sobre gerador e receptor elétrico, certo? Vamos falar sobre os dois elementos, primeiro separadamente, né? Depois nós vamos juntar os dois em um circuito para que a gente possa analisar o que é que acontece com a corrente, com a potência, quando esses dois elementos estão em conjunto trabalhando, tá bom pessoal? Então vamos lá, mas antes da gente iniciar, lembre de pegar um papel, caneta para fazer todas as anotações, tá bom? Bom, vamos lá. Então, primeiro vamos começar aqui fazendo a definição teórica, né, do que é um gerador. O gerador é qualquer dispositivo que vai transformar a energia, qualquer forma de energia, em energia elétrica. Então, se você tem na sua casa alguma coisa que pega uma forma de energia e transforma em eletricidade, considere esta coisa ou esse dispositivo um gerador. Como, por exemplo, a gente costuma usar como modelo padrão a pilha, né? A pilha ela transforma a energia química, né, em energia elétrica, mas a gente pode falar também de uma bateria, a gente pode falar de um gerador, aqueles geradores, né, que tem, por exemplo, muitas vezes em shows é utilizado, em hospitais. Nós também temos geradores como usinas, como você pode ver aí nessa imagem, que trata-se de uma usina hidrelétrica. Todas as usinas são consideradas geradores elétricos, elas transformam alguma forma de energia, né? No caso da usina hidrelétrica, ela transforma a energia mecânica em eletricidade, tá bom? Então é bem simples definir. O objetivo do gerador é transformar a eletricidade. A forma pela qual ele vai fazer isso antes, né, de fazer essa transformação pode ser das mais variadas, tá certo? Então vamos lá. Mas antes, lembrei de outra coisa aqui que eu sempre esqueço. Olha só, antes de dar continuidade, se inscreve aí no canal do professor, deixa um like, faz um comentário. Você não faz isso para vários aí no YouTube? Qual é o problema ou qual é a dificuldade de se inscrever no canal do professor? Pelo amor de Deus, porque fica só eu aqui gravando um monte de material. Tem um monte de material que eu fico disponibilizando para o aluno. E aí quando você vai ver, assistir um monte de aluno. Mas a maioria não inscreve no canal. Pelo amor de Deus, o negócio é tão ruim assim. Mesmo que seja ruim, se inscreva também, que acaba ajudando a melhorar. Tá certo? Então lembre-se disso, inscreve no canal para ajudar aqui. Minha meta esse ano, eu nunca tinha trabalhado com isso, mas eu vou colocar como meta atingir esses 1000 inscritos aí pelo menos. Hoje eu estou com 370, 380, não lembro exato, mas vamos atingir 1000 inscritos ainda esse ano, tá certo? E eu vou poder contar, claro, com sua colaboração. Vamos lá. Bom, dando continuidade aqui, nós temos também o receptor elétrico. Já o receptor elétrico já está dizendo, né? Receptor, ele vai receber. Então, ele recebe a energia elétrica. Quem gerou a energia elétrica? O gerador, né? Ele recebe a energia elétrica e transforma em outras formas de energia, né? Que não seja térmica, certo, pessoal? Olha só, o receptor, ele tem diversos, mas de modo geral, a gente costuma associar o receptor aos motores. Porque os motores, eles recebem energia elétrica e transformam, por exemplo, em calor, né? Não, em calor não. Se transformar em calor é resistor. Os motores, eles recebem energia elétrica e transformam em movimento, certo, pessoal? Esse movimento, por exemplo, energia mecânica, no caso dos motores de modo geral, mas a maioria dos dispositivos que recebem energia elétrica, né, para transformar em uma outra forma de energia que não seja térmica é considerada aí um receptor elétrico. Tá aí nessa imagem, você tem à esquerda um motor e à direita aí, por exemplo, um aparelho celular, tá bom? Então, vamos lá. E aqui nesse esquema nós temos o gerador representado pela bateria, nós temos o motor elétrico. Deixa eu pegar aqui a canetinha para poder estar marcando aqui para facilitar a compreensão. Então nós temos aqui, ó, o nosso gerador e nós temos o nosso motor, que é o receptor elétrico, né, pessoal? E aqui, ó, nós temos uma lâmpada incandescente fazendo o papel do resistor elétrico. Ou seja, os dois dispositivos recebem energia elétrica, só que esse transforma em calor, né, o efeito Joule, e esse aqui transformará em mecânica, tá? Tá aí a característica do receptor. Bom, e aí, como eu falei, né, nós vamos definir os dois, mas vamos tratar agora separadamente e vamos começar falando do gerador elétrico. Pessoal, um gerador elétrico, ele tem dois tipos. Nós chamamos gerador ideal e o gerador real, certo? O gerador ideal é aquele 100% eficiente, ele não tem perda nenhuma, é o sonho da humanidade. Mas também existe o gerador real, né, que é de fato aquele que existe, né, é a pilha do seu controle remoto, todos os geradores que nós temos na sociedade. Só que esse gerador real, ele tem dois elementos. É a diferença do ideal que a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente.
O gerador real, de fato, né, ele tem os dois elementos dele, que é a sua força eletromotriz, como você pode ver aqui, ó, essa aqui é o modo, esse é o modo pelo qual a gente representa aqui o gerador. Ele tem uma força eletromotriz e tem uma resistência interna. Mas vamos lá. O que é essa força eletromotriz? Essa força eletromotriz é toda a capacidade que o gerador tem de gerar tensão para o circuito, certo? Tudo, toda a capacidade que ele tem, a tensão máxima que ele pode produzir. Mas como nesse processo de transformação haverá perdas, então isso quer dizer que uma coisa é o que ele tem capacidade de produzir, outra coisa é o que efetivamente vai para o circuito elétrico, ok? Então, o gerador vai ter dois elementos, a sua força eletromotriz e aí sim a sua resistência interna, pessoal. Essa resistência interna é porque quando o gerador está trabalhando, nesse processo, até ele lançar para um circuito, haverá perdas. Essas perdas internas, né, pertencentes ao gerador, nós chamamos de resistência interna. Então tá aqui, ó. Todo gerador possui uma força eletromotriz e uma resistência interna. Então, toda vez que você vê este desenho simbólico aqui, representará para nós um gerador, tá certo? E aqui eu peguei esse gerador, basta você olhar aqui para o que está à sua direita, eu conectei, veja que eu estou colocando aqui como se fosse uma pilha, né? Polo negativo, polo positivo, ó. Eu conectei o gerador a um resistor. E aí é que vem aquele detalhe que eu falei, né? Uma coisa é o que ele tem capacidade de produzir, outra coisa é o que efetivamente vai para o circuito. Então, o gerador está aqui, né? Produzindo o total da sua força eletromotriz. Mas por conta da resistência interna, pessoal, haverá perdas. Então, ele gera uma tensão relacionada à sua força eletromotriz, um total de volt, mas o que efetivamente vai para o circuito é um pouquinho menor. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que esse gerador, ele gere aqui 100 volts de tensão. E aí você vai medir aqui nos terminais, né, do resistor, por exemplo, quanto está chegando de tensão, que eu estou representando pela letra U. E vamos supor que você mediu aqui e está chegando 90 volts. Isso quer dizer que houve uma perda nesse processo. E essa perda é ocasionada pela resistência interna do gerador. E a conclusão que a gente chega é que a DDP, ou seja, a tensão elétrica nos terminais do gerador, aquilo que vai para o circuito, será sempre menor do que o que ele é capaz de produzir. Tá certo, pessoal? Então tá aí essa aplicação relacionada ao gerador. Como o gerador ele não vai ser o gerador real, né? Ele não vai ser 100% eficiente, a gente pode, então, classificar três potências, né, no entorno desse gerador. Um deles é aqui em cima, a chamada potência total, representada por PT. Potência total é tudo que o gerador pode produzir de potência. E aí, com certeza, né, pessoal, vai estar relacionado à sua força eletromotriz, certo? Já já a gente vai ver as equações. Só que você aprendeu que quando o gerador está trabalhando, parte dessa potência é perdida, não é aproveitada. Olha, não é aproveitada, ou seja, parte dessa potência é dissipada. Nós representamos aqui, ó, por PD, potência dissipada. Então, feita aí essa diferença entre o que ele produz e o que ele perde, tem aquela que efetivamente vai para o circuito, que é a potência útil, certo, pessoal? Então aí um gerador trabalha com três potências, sua potência total, que se divide entre a potência que vai ser usada e a potência que será dissipada, como você pode ver aqui a relação matemática, tá bom? Vamos lá. Feito isso, nós temos aqui as equações de cada um deles. Lembra que a gente falou, né? Potência total, quem produz é o gerador. Potência total é E vezes I ou I vezes E, tanto faz, né, pessoal? Mas não tem nenhum problema. Usualmente eu faço isso, ó. Potência total será E vezes I, certo? Ou seja, a força eletromotriz vezes a corrente. Potência usada, I vezes U, ou potência usada, aquela que está indo para o circuito, vai ser U vezes I ou I vezes U. E a potência dissipada é dissipada pela própria resistência interna, né? Vai ser R vezes I ao quadrado, tá bom? Então, pensando aqui, pessoal, que, como a gente falou, o gerador ele não é 100% eficiente. E aí vamos pegar uma história aí de uma pizza que você corta, por exemplo, em 8 fatias e você come 3. Se você corta em 8 fatias e você come 3, então isso quer dizer que você rendeu aí da pizza 3/8. Você aproveitou 3 das 8 que tinha à sua disposição. O que isso quer dizer aqui? É o seu rendimento. Então, o rendimento de um gerador, que eu estou representando por essa letra grega aqui, é chamada eta, certo?
vai ser a potência usada, o que aproveitou, dividido pela potência total do gerador, tá certo? Também tem outra forma de escrever, a gente vai explicar um pouquinho mais lá na frente, essa outra equação, que é tensão pela força eletromotriz, tá bom? Vamos lá. Bom, e aqui uma revisão de praticamente tudo que a gente viu até agora sobre o gerador. Nós vimos que aqui é o modo que nós representamos o gerador real, tem sempre uma resistência interna e uma força eletromotriz, não esqueça disso, certo? E aí nós temos a tensão U, que vai, aqui sai, né? Aqui está nos terminais do gerador. Com isso, nós temos que o sentido da corrente, pessoal, sempre será do polo negativo para o polo positivo no gerador, certo? É como nós adotamos esse percurso da corrente. E aí nós sabemos que, como acabamos de ver no slide anterior, que a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Mas a gente também pode escrever de outra forma, concorda? Que a potência útil, aquela que eu vou usar, é uma diferença, é uma subtração entre o total e o que perdeu, concorda, pessoal? Fazendo isso aqui, olha só no que a gente vai chegar. Ó. Veja só aqui, ó. Fazendo isso aqui, olha só o que a gente vai chegar. Então, substituindo os termos de potência pela equação, potência útil é U vezes I, potência dissipada é R vezes I ao quadrado e potência total é E vezes I. Você está verificando que tem I em tudo aqui, ó? Nós podemos então simplificar, né? Dividir cada termo desse por I e a nossa equação ficará assim, ó. U igual a E menos R vezes I, certo, pessoal? Onde esse U é a DDP nos terminais do gerador, esse é a máximo de tensão que ele produz, né? Máximo de DDP, a força eletromotriz, e o termo R vezes I é a queda de tensão, por isso que no gerador a tensão produzida não será igual à tensão lançada no circuito, porque tem essa perda por conta da resistência interna. E por fim, o rendimento, como nós já falamos anteriormente, relação entre potência total e potência útil. E aí, ó, quando você pega as equações e escreve, fica U vezes I, né, sobre E vezes I, que é a equação de cada potência. Corta e simplifica esse I, e aí nós temos a equação do rendimento de um gerador. Tranquilo até aí, pessoal? Fez as anotações, anotou todas as potências e anotou a equação do gerador? Então vamos agora pegar um exemplo para que a gente possa resolver e aplicar parte do que a gente aprendeu aqui. Ó. Vamos pegar um exercício aqui que eu separei. Veja só, acompanha aqui. Olha lá. Aqui diz, uma bateria de força eletromotriz, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Uma bateria de força eletromotriz de 6 volts tem resistência de 1 ohm. Pessoal, lendo e anotando os dados, não é para ler tudo, é você lê e anota os dados. Então já vou anotar aqui, ó. Já apareceu duas informações, vou anotar. Olha o que a questão está dizendo, que tem uma força eletromotriz de 6 volts, certo? E uma resistência interna, Rzinho, viu? R minúsculo, de 1 ohm, tá bom? Alimenta um aquecedor. Pessoal, aquecedor é um resistor, né? Então, tem aí um gerador alimentando um aquecedor. Está funcionando com uma corrente de intensidade 2 amperes. Então, quando você liga esse circuito, a corrente que passa, que circula, é de 2 amperes. Nessas condições, a diferença de potencial em volts aplicada ao aquecedor é... Gente, olha a interpretação da questão. Ele quer saber quanto de volts está indo para o aquecedor, né? É o U, é a DDP lançada no circuito. É isso que ele quer saber. Logo, como ele quer saber a DDP lançada no circuito, e está se tratando de uma questão de gerador, a gente pode ir logo para a equação do gerador, que diz que U é igual a E menos R vezes I. Logo vai ficar U igual a E, que vale 6, menos resistência, que vale 1, vezes corrente, que vale 2. Logo, U vai ser igual a 6 menos 2, U vai dar 4 volts, pessoal. Então tá aí, ó. O gerador produz 6 volts, mas só está chegando no aquecedor 4 volts. Como assim, professor? Como assim? Como assim? Isso aí acontece, como a gente já falou, porque há uma perda de tensão devido ao quê? A resistência interna do gerador. Tá certo, pessoal? Então tá aí. A resposta, nesse caso, é a letra D. Apesar que você poderia aproveitar essa questão aí para brincar um pouquinho com ela. Dá para brincar com essa questão um pouquinho aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu subir um pouco. Veja, ó.
Por exemplo, nós poderíamos medir aí, né, o rendimento de um gerador, caso fosse, nós poderíamos medir aí as potências do gerador. Por exemplo, você poderia calcular, por exemplo, aqui, ó, qual é a potência total do gerador. Potência total, vamos lembrar, é E vezes I. Você anotou aí no seu caderno, né? Muito bem. E aí, substituindo, pessoal, potência total, lembrando, ele não está pedindo isso, a gente está aproveitando a questão aqui para brincar com ela. Atenção, a força eletromotriz é de 6, a corrente que passa é 2, nós teremos uma potência total aí de 12 watts, né? 12 watts de potência. Também poderíamos medir a potência útil, né? Aquela que efetivamente, aquela que está indo para o aquecedor, vai ser U vezes I, né? Em que U vale 4 volts, pessoal, e o I 2, né, amperes, o que vai dar aqui 8 watts de potência, né? Aí, se você aqui já parar para pensar, ó, o gerador está produzindo uma potência total de 12 watts, né, 12 watts, mas só está chegando 8. E aqueles 4, pessoal, 4 watts aí que está nessa diferença. É a nossa potência que está sendo dissipada. Quer ver aqui? Ó? Vamos usar a equação. Potência dissipada é Rzinho vezes I ao quadrado. Vai ficar, ó, Rzinho vale 1, é isso que é a resistência interna do gerador, e a corrente 2 ao quadrado. Fazendo essa conta, né, pessoal, 2 ao quadrado é 4, vai dar exatamente os 4 watts de potência. Então, se você soma essas duas aqui, a útil mais a dissipada, dá a potência total. Tranquilo até aí, pessoal? A mesma coisa, ó, calcula o rendimento. Daria para calcular. O rendimento é U sobre E. Pode usar essa ou também pode usar PU sobre potência total, dá o mesmo resultado, viu, pessoal? Usando aqui U sobre E, nós teremos U foi de 4 volts para a corrente de 2 amperes, né? E o E vale 6. Se você fizer essa conta aqui, né, pessoal, vai dar aproximadamente 0,6, estou aqui embaixo, 66, opa, vamos parar por aqui, né? O negócio de 666 é complicado, né? Cerca de 60, vamos parar por aqui, 66%, né? Misericórdia, né? Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Tranquilo? Pronto, tá aí uma aplicação usando todas as equações, né, que a gente aprendeu até agora relacionada ao gerador. Vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui para o nosso material. Bom, feito isso, e agora? Essa equação do gerador que a gente aprendeu, U igual a E menos R vezes I, pessoal, ela pode ser representada por meio de um gráfico. Olha aqui, ó. Eu posso ter um gráfico U em função de I, ou seja, tensão em função da DDP, certo? E aqui já vale observar, trata-se de uma equação de primeiro grau. Lembrar, toda equação de primeiro grau descreve uma reta, certo? É uma reta, né? Segundo grau, parábola, e assim vai, certo? Exponencial, sinal de comportamento, tá bom? Mas é uma equação de primeiro grau, é uma reta. E como reta, pode ser crescente ou decrescente, certo? Nesse caso aqui, para saber se ela é crescente ou decrescente, basta a gente olhar, pessoal, para o coeficiente. Como assim, professor? Como assim o coeficiente? Pessoal, o coeficiente é a coisa mais simples de identificar numa equação de primeiro grau. Sempre é o que multiplica a variável x. Só que vamos lembrar, aqui em física, o nosso x é o I, é a corrente. Então, quem está multiplicando a corrente aqui, ó, é o menos R. Então, veja que é um coeficiente, o coeficiente é menos R, ele é negativo. Então, nossa curva vai ser, com certeza, decrescente. Aqui do lado, pessoal, vou representar também esses elementos, né, no circuito. Aqui veja que eu tenho um circuito, temos um gerador aqui em cima, ó, e aqui uma resistência. O circuito, por enquanto, está aberto, tá bom? Vamos ver aqui passo a passo e observando o que acontece no gráfico. A DDP nos terminais do gerador, pessoal, antes de ser lançado, né, no elemento externo, que é o resistor, somente lá nos terminais do gerador, veja só a relação que acontece aqui, ó. Nesse momento, ou seja, é o máximo de tensão que pode ser gerada pelo gerador, que nós vamos representar pelo E, que é a força eletromotriz. Olha lá o pontinho lá em cima do gráfico, ó. Tá bom? Nesse aqui, ó, considerando o gerador, entenda, circuito aberto, certo? Porque quando vai para o circuito fechado, que ele vai começar a trabalhar, vai ter a perda, tá bom? Então aí o máximo, aí a nossa curva vai ficar assim. Quando você fecha o circuito, começa a passar corrente, e olha agora, traçando a curva do gerador, pessoal. Na hora que traça a curva do gerador, surge um outro elemento, que é o seguinte, ó, esse ponto aqui, onde a reta toca no eixo I, é onde você vai ter a corrente máxima. Da mesma forma como você tem aqui, ó, a DDP máxima, que nós chamamos de força eletromotriz, também aqui nós temos o máximo de corrente, né, pessoal? E nesse ponto aqui é onde a DDP é nula.
Como assim, professor? Como assim? Olha aqui em cima, ó. Olhando aqui em cima no circuito, veja que eu coloquei um fio, esse que está aqui em vermelho, ó, nos polos do gerador. Imagine uma bateria, uma pilha, você pegou, ó, pegou um fio, conectou do polo positivo ao polo negativo. Isso aí nós dizemos que você acaba provocando, claro, levando em consideração que esse fio é de resistência desprezível, né? Colocando o gerador em curto-circuito. E aí onde você vai ter vai ser gerada uma corrente máxima nisso. Quando você faz isso, olha o que acontece. A DDP acaba sendo nula, nesse caso aqui. E se você pegar a equação do gerador e considerar o U igual a zero, você vai ter a corrente de curto-circuito, pessoal. É a corrente máxima gerada pelo circuito, chamada de ICC. Beleza, pessoal? Bom, e aí nós temos todo o gráfico completo, né? Veja que aqui, pessoal, representa aqui essa curva. Abaixo da curva nós temos um triângulo retângulo. Nós temos esse ângulo aqui que vai ser muito importante, tá certo? E aí em todo o triângulo retângulo cabe aí também a aplicação da trigonometria. Nesse caso, pessoal, todo coeficiente angular, né, em um gráfico, como você tem aqui, você pode obter aplicando a tangente. O que é a tangente, pessoal, de um ângulo? É o cateto oposto aqui, ó, sobre o cateto adjacente. Aí concorda, pessoal, que o cateto oposto é o valor E, né? O valor da força eletromotriz, e o adjacente acaba ficando o ICC. Tá bom? Mas na hora de fazer as contas, a gente vai ver já um exemplo, você não precisa se preocupar, agora vai ser o E, você vai pegar os valores que estão lá, certo? No cateto oposto, dividir pelos valores que estão no cateto adjacente. E aí, como vocês estão vendo também, a gente pode aproveitar esta equação aqui, ó, trabalhando ela também eu posso colocar ICC é igual a E sobre R, fazendo essa mudança matemática aí. Então aqui também tá como você pode obter a corrente de curto-circuito também. Ou seja, quer obter a corrente máxima, corrente de curto-circuito, tensão, força eletromotriz dividido pela resistência interna. Pessoal, mas a melhor forma de aprender isso é aplicar. Pega aí o caderno, pega aí o papel e vamos fazer um exemplo, tá certo? Vamos fazer o exemplo. Não é para ficar só olhando, não. Se você ficar só olhando para isso aqui, tomara que você erre todas as questões que for desse assunto. Porque não é possível que a gente avisa isso o tempo todo. O aluno tem que estar escrevendo, praticando. Seja humilde, pelo amor de Deus. Certo? Vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu descartar esses rascunhos que a gente acabou fazendo. E vamos para cá, ó. Veja que a melhor forma, como eu disse, é a gente aplicar. Olha aqui, ó. Nós temos aqui uma curva de um gerador. Por que eu sei que a de um gerador é decrescente, né, pessoal? Curva do gerador, certo? E vamos aqui, ó, já verificar alguns elementos que tem nesse gerador. Primeiro aqui, ó. Lembra aqui? O valor máximo é a força eletromotriz, pessoal. E esse valor máximo de corrente é o ICC, a corrente de curto-circuito, vale 4 amperes. Então, esses valores de cara a gente tem. Nesse caso aqui, eu não vou nem olhar a pergunta agora, mas vamos supor que a gente precisasse encontrar resistência interna, pessoal. Lembra que é dada pela tangente do ângulo aqui, ó, da inclinação da reta. Olha o ângulo aqui, ó, θ. A tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso aqui, pessoal, olhando, cateto oposto vale 40, né? Todo esse lado aqui, ó, dividido por 4, né, que é o cateto adjacente. 40 por 4 vai dar 10 ohms de resistência interna do gerador. Tranquilo, pessoal? Aí, mas vamos lá para a pergunta, que foi só para mostrar um pouco do que a gente acabou de ver. Olha só o que ele diz aqui. A figura representa a curva característica de um gerador. Qual o rendimento desse gerador? Olha aqui a pergunta, qual o rendimento? Aí você já lembra, ó. Ou seja, rendimento é potência usada sobre potência total, ou simplesmente, pessoal, U sobre E. U é, certo? Rendimento. E lembrando que ele quer o rendimento para uma corrente de 1 amperes, pessoal. Certo? Nesse caso aqui, vamos pensar um pouquinho aqui na equação do rendimento. A força eletromotriz não muda, né? Veja, começa com 40, só vai reduzindo conforme passa a corrente, tá bom? Então aqui, ó, pode colocar 40 aqui, pessoal. Na hora da DDP, o U, ele está querendo a tensão quando a corrente é de 1 ampere. Você pode fazer essa questão tentando fazer uma dedução matemática, também pode ser, mas também já pode aplicar a equação do gerador. Como assim, professor? Como assim? A equação do gerador, meu filho, aquela U igual a E menos R vezes I. A gente acabou de ver, pelo amor de Deus. Olha lá. Olha lá. Quem faz essas perguntas é aluno que não anota. U igual a E menos R vezes I.
É assim que a gente vai obter a tensão quando a corrente for de 1 amperes. Eu vou só apagar aqui, eu vou fazer um pouquinho mais acima para poder ter mais espaço aqui. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Fazer um pouquinho mais acima aqui para ficar mais organizado aqui. Vamos lá. Tirar aqui a câmera. Então vamos lá calcular a DDP quando a corrente vale 1. Então o que é que a gente quer? A gente quer saber o U quando a corrente vale 1 ampere. Então vamos usar U igual a E menos R vezes I. U vai ser igual a E, nesse caso, né, pessoal, que vale 40, menos a resistência que a gente calculou aqui, ó, vai servir para a gente agora, vale 10, vezes a corrente que vale 1. Logo, U vai ser igual a 40 menos 10. 40 menos 10, o U vai ser igual a 30 volts, pessoal, ou seja, cai para 30 volts. Então, agora, colocando aqui na equação, vai ficar 30 sobre 40, corta o zero, logo o rendimento vai ficar 3 quartos. 3 dividido por 4 vai dar 0,75, ou um rendimento de 75%, pessoal. Tranquilo até aí? Beleza, pessoal? Então tá aí uma aplicação gráfica da curva do nosso gerador. Beleza? Vamos voltar para cá, certo? Lembre-se de continuar prestando atenção e anotando tudo, viu, pessoal? Nada de, eu tô cansado. Gente, é um vídeo, dá uma pausa, levanta, faz um alongamento, vai beber uma água e volta. Pelo amor de Deus, né? Só tem o quê? Cerca de 25 minutos de aula, tá bom? A gente tá vendo todo o assunto aqui de gerador e receptor nesse material. Bom, antes de dar aqui uma sequência, vamos aproveitar aqui para trazer algo que eu falei lá no início, né, pessoal? O gerador, ele pode ser do tipo ideal ou real. O gerador real é esse que a gente vem trabalhando até agora, né? Aquele que tem resistência interna, então ele não é 100% eficiente. Você viu a eficiência, né? O rendimento de 75%. No gerador ideal, pessoal, que esse que eu destaquei aqui embaixo, ele não tem resistência interna. Então, se ele não tem resistência, não haverá perdas. Ou seja, tudo que ele produz de força eletromotriz vai efetivamente para o circuito. Serão geradores 100% eficientes, tá bom? Então, é bom fazer essa diferenciação aí. Gerador ideal não tem a resistência interna. Lembrando que isso é teórico, né? Na prática, sempre haverá perdas no sistema. Aí, partindo disso, galera, ó, eu coloquei aqui uma associação que a gente chama de associação de geradores. Nós temos aqui primeiro, vamos focar nessa aqui à minha esquerda. Nós temos aqui uma associação em série e aqui à direita nós temos uma associação de geradores em paralelo. Mas como vocês podem ver, observe aqui, ó, nós temos 3 pilhas representando, então nós temos 3 pilhas associadas em série. Veja que eu conectei o polo positivo ao polo negativo. É isso que caracteriza uma associação em série aí, tá bom, pessoal? Positivo ao negativo, nessa sequência. E olha que aqui embaixo a representação simbólica, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Na representação simbólica, nós não usamos as resistências internas, né? Só as forças eletromotrizes, ó. Força eletromotriz, força eletromotriz. Isso quer dizer que a gente está tratando aqui de um gerador ideal, tá bom? Então, se você tem 3 pilhas associadas em série, pessoal, a tensão total gerada por essa associação será dada pela soma das tensões, certo? Como assim, professor? Como assim? Isso aí é a coisa mais fácil que você vai aprender hoje, ó. Vamos imaginar que cada pilha dessa produz aqui, ó, 10 volts. Essa produz 10 volts de FEM e essa produz 10 volts. Quanto dá o total de volts aqui nos terminais dessa associação, pessoal? 30 volts. É só somar 10 mais 10 mais 10, ok? Agora, quando nós vamos para uma associação em paralelo, atenção para o paralelo. Em série, já está dizendo, série, lembra o S, né? De soma. Em paralelo, atenção. Por quê? Primeiro já começa com a ligação. Veja que o polo positivo aqui está conectado ao polo positivo e assim vai, ó. E o negativo conectado ao negativo, ou seja, o arranjo é diferente. E aí vem agora o valor. Mesmo eu tendo 3 aqui, ó, numa associação em paralelo, a DDP equivalente, a FEM equivalente, pode chamar assim também, será igual ao valor de uma delas. Ou seja, não vai ter nem soma, nem subtração, nem multiplicação. Como assim, professor? Calma, vou mostrar aqui também um exemplo numérico, ó. Aqui, ó, 10 volts, 10 volts, 10 volts. Então,
Se fosse em série, daria 30 volts, como a gente, mas como está em paralelo, o valor da tensão equivalente é o valor de uma delas. Então, quanto dá aqui a tensão equivalente ou tensão total? Cada um não vale 10, então vai dar 10 volts. Ou seja, em paralelo não há um acréscimo de tensão pelo fato de você estar usando 2, 3, 4 ou 5, ou quantas forem em paralelo. O que acontece é que um circuito em paralelo, vamos supor que eu tivesse uma lâmpada aí que só precisa de 10 volts. Tanto faz para você ligar com uma pilha dessa de 10, ou com 3 de 10, ou com 2 de 10, se for em paralelo. O que é que vai acontecer se você ligar com mais de uma em paralelo? Vai fazer só o circuito durar mais tempo. Eles vão trabalhar juntos, tá bom, pessoal? Então tá aí essa associação, só que eu fiz questão de primeiro trazer sendo geradores ideais, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui um exemplo simples de aplicação. Você tem uma lanterna. Aí eu pergunto, pessoal, essa lanterna aqui, do jeito que ela está aqui, está associada em série ou em paralelo, hein? Vamos lá. 3 segundos para pensar. Isso aí mesmo, está associado. Eu vi daqui você falando em série. Não é bonito, pessoal, isso? Olha que coisa legal. Você assiste a um vídeo simples aqui, por isso que você tem que se inscrever. Eu vou até fazer outra coisa. Olha, quem não se inscrever, não passa em mais nada. Não vai passar em mais nada, porque, entenda bem, a vida é assim. Para você colher fruto de alguma coisa, você tem que plantar, você tem que ajudar outras pessoas. Então, faz aí sua inscrição no canal, porque se não se inscrever, não passa em mais nada, seja Enem, seja o que for, certo? Qualquer prova que você vai fazer, não vai, tá bom? Isso aqui não é porque eu desejo o mal de ninguém, tá certo, pessoal? É só uma troca aí, né, pessoal, de caridade. Eu te ajudo, você me ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, aqui está em série, nós temos 4 pilhas em série, pessoal. Então, aí seria o que? A tensão total, a soma, né? Olha aqui, ó, se eu pegar essas 4 pilhas em série, aqui dando 6 volts, considerando que cada uma tem 1,5. Lembre da ligação, né? Tem um fio que está vindo do polo negativo ao polo positivo. Então, tanto faz um arranjo como está aqui, ó, um atrás do outro, ou usando um fio condutor para fazer essa ligação. Agora, olha o paralelo. Nós temos 4. Mas veja, a tensão equivalente 1,5 não altera a tensão, né? Eles só vão trabalhar juntas aí no circuito. Aproveitando aqui, pessoal, vamos pegar aqui uma outra questão que vai tratar sobre isso, que eu separei aqui para vocês. Olha só. Vamos ver essa aqui, ó. Observe. Primeiro vamos essa aqui, ó, bem simples. Aqui nós temos 2 arranjos, né? Um em série e outro em paralelo, certo? Como você pode ver, e conectada à mesma lâmpada. E aí ele traz um dado seguinte, ó. As pilhas são idênticas, ou seja, são todas iguais, isso é muito bom, certo? Cujas resistências são representadas por R, a resistência da lâmpada aqui, é que ele está falando, e as pilhas podem ser associadas tanto em série, como mostra a figura, como em paralelo. Pessoal, olha só, nessa questão aqui a pergunta é, se a resistência elétrica da lâmpada for de 1 ohm, tá aqui, ó, supondo que aqui é uma resistência de 1 ohm, certo? Essas lâmpadas aqui. Qual das duas associações deve ser utilizada para produzir o maior brilho na lâmpada? E justifique. Pessoal, muito simples, né? Primeiro ponto aí, para que você produza o maior brilho, pessoal, numa lâmpada, você precisa fazer com que passe a maior quantidade possível de corrente. E para que se passe a maior quantidade possível de corrente, é necessário que você tenha uma tensão, né? É como você ligar um aparelho em 110, vamos imaginar uma pilha que vale 110 volts e uma pilha de 220, que é o dobro, né? Então, por isso que alguns aparelhos, quando está em 110 volts, você liga em 220, ele vai acabar queimando, porque você vai estar aí mandando o dobro de força de tensão no circuito, ou seja, vai dobrar a corrente que vai passar e ele pode acabar superaquecendo e queimando. Então, nesse arranjo aí, nesse caso, pessoal, ó, concorda comigo que das duas associações, aquela que você teria uma maior tensão é o que está em série. Aqui é uma resistência, né? E aqui, ó, em paralelo, não altera a tensão, tanto faz usar uma quanto usar duas. Então, neste caso aqui, pessoal, ó, a melhor associação que produziria o maior brilho é a em série, porque colocando em paralelo você aumenta a tensão no circuito. Diminui o tempo, né, que vai estar funcionando, mas aumenta a tensão do circuito. Aumentando a tensão, nós temos aqui um acréscimo de corrente, o que vai fazer essa lâmpada brilhar mais. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Bom, e aqui em cima, ó, nós temos uma outra questão, onde você pode verificar o seguinte. Nós temos aqui uma associação chamada de mista, né, de geradores, porque tanto nós temos em série aqui, ó, em série, como nós temos aqui em paralelo, porque esse circuito aqui que tem 3 está em paralelo com esse que tem 3. Mas se você olhar inicialmente o circuito, ó,
ele está aberto aqui, né? O circuito aqui está aberto, tá bom? Se está aberto, então só está funcionando, pessoal, essa parte aqui, ó. Vou cortar aqui em si, isso aqui não funciona, só que daqui para baixo, da linha para baixo. Então é como se nós tivéssemos uma lâmpada ligada a 3 geradores associados em série, certo? Não irei responder essa questão como um todo, mas vou comentar aqui, ó. Se você olhar as informações, ele diz que cada força eletromotriz vale 6 volts e a resistência interna vale 1. Vamos nos preocupar inicialmente só com a força eletromotriz, pessoal. Sabendo que a força eletromotriz vale 6 volts, como você tem 3 forças eletromotrizes, 3 geradores, aqui daria um total de 18 volts. Então, nós poderíamos dizer que o total de tensão aí nesse circuito é de 18 volts. Tranquilo até aí, pessoal? Agora, veja, se fechar o circuito, o que é que nós teremos aqui? Fechando o circuito, nós teremos uma associação em série em cima e uma associação em série embaixo, ó. Fechou. Então, agora nós temos que levar em consideração os dois. Então, teremos 18 volts desse e 18 volts desse. Mas lembra que em paralelo você não há um acréscimo de tensão quando você associa em paralelo. Então, a tensão que ainda está sendo gerada aqui no total continua sendo 18 volts. Porque a FEM total em paralelo é o valor de uma FEM. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos voltar para cá. Olha só. Bom, dito isto, pessoal, agora nós vamos dar uma olhada aqui, se caso esses geradores não forem ideais, certo? Se caso eles forem reais. Aí veja que agora no meu esquema eu coloquei 3 em paralelo, eu estou levando em consideração as resistências internas. Mas o modo, pessoal, de operar é praticamente o mesmo, certo? Só tem um detalhe porque nós estamos agora acrescentando a resistência interna do gerador, tá bom? E aí nesse caso, ó, vamos olhar aqui. Representando simbolicamente, nós vamos ter aqui, ó, a resistência total desse gerador. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Caneta. A resistência equivalente total e a FEM total, não é isso? Lembra que nós temos 3 aqui associados. Lembrando que são agora reais, tá bom? E aí, olha como fica. No caso, pessoal, das resistências, quando está em paralelo, o valor da resistência equivalente ao total é o valor de uma delas, dividida pela quantidade. Como assim? Se você tem 3 resistências, vai dividir por 3. Se tem 2, divide por 2. Se tiver 5, divide por 5, e assim vai. No caso das forças eletromotrizes, continua do mesmo jeito. Em paralelo, é o valor de uma delas. Tá bom, pessoal? Então, tá tranquilo até aí? Tranquilo? Por exemplo, se cada FEM aqui valesse 12 volts, imagine aqui, é 12 volts, 12 volts. Pergunto para você, valendo 12 volts, quanto dá a FEM total? Quanto dá? Isso, 12 volts, não muda, né? Continua a FEM equivalente igual a 12 volts. Agora, se a resistência, pessoal, fosse, por exemplo, uma resistência de 3 ohms, ó, 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms. Quanto dá a resistência total? Seria o valor de uma delas, ó, resistência equivalente ao total, é o valor de uma delas, que é 3, dividido pela quantidade, que é 3, que daria o quê? 1 ohm. Então, aqui na representação, ficaria 1 ohm de resistência e ficaria 12 volts de tensão. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Bom, falando aqui, pessoal, do receptor elétrico. Olha só. Os receptores elétricos, já como a gente já falou, né? Aquele dispositivo que vai transformar a sua energia elétrica em outra forma de energia que não seja elétrica. No receptor elétrico, a forma que a gente faz a demonstração é assim, ó, representação simbólica. Parece com um gerador. A diferença é que, olha aqui, ó, adotamos a corrente vindo do polo positivo ao polo negativo, tá? E nós temos também uma força contra-eletromotriz, ó, veja que é um E com Elinha, nós chamamos isso de força contra-eletromotriz, porque ela vai pegar o que foi gerada, toda a capacidade lá da força eletromotriz e vai transformar isso em outra coisa, tá bom? E nós também temos no gerador, pessoal, a resistência interna, ou seja, também, no gerador não, no receptor, ou seja, o receptor também teremos perdas, tá certo? Vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui é o modo simbólico, certo? Da gente representar o receptor elétrico e aqui o gerador elétrico. Se você observar, olhe só para as correntes. Isso aqui em vermelho, ó. No receptor vem do mais para o menos, no gerador vem do menos para o mais no circuito. Vamos lá. Bom,
Analisando aqui de modo geral os receptores, pessoal, tá aqui o modo simbólico do receptor, né, como a gente já viu, a corrente ela vai partir do polo positivo para o polo negativo, certo? E aí nós também podemos associar suas potências, né? A potência total gerada pelo gerador será igual à sua potência útil, mesmo jeitinho, pessoal, não muda nada. O único detalhe que você tem que estar ligado aqui, esse é o detalhe crucial. Você tem que lembrar que o receptor, olha aqui, eu vou colocar aqui R de receptor, olha só. O receptor, para ele funcionar, ele recebe, né, a potência do gerador. Ele é quem envia para o receptor. Só que você tem que lembrar que o gerador, o que ele manda para o circuito é a sua potência útil, certo, pessoal? Que é U vezes I, certo? Então é isso que o receptor vai usar. Ele vai usar a útil do gerador para transformar em outra forma de energia, certo? E por isso que na hora de você calcular, olha só, a potência total, olha aqui, ó, do receptor, pessoal, é U vezes I, certo? Porque lembra, é o que ele recebe do gerador, né? E aí nós vamos ter a potência dissipada, continua R vezes I ao quadrado, e a potência mecânica, ou seja, a potência usada, aquela que ele vai transformar em trabalho, é a força contra-eletromotriz vezes a corrente. Cortando aqui, pessoal, olhe como fica a equação do gerador. U igual a E mais R vezes I, certo? E aí nós temos o ADDP, é a força contra-eletromotriz, né, relacionada ao trabalho realizado pelo receptor, e R vezes I é a nossa queda de tensão. Tá bom, pessoal? Então tá aí, faça um comparativo, equação do gerador, equação do receptor, e você vai ver que a diferença está só no sinal aí da resistência. É isso que vai implicar, por exemplo, na hora que a gente for em dois momentos. Uma delas na hora de verificar o rendimento, já que você viu que a potência total do gerador é a potência útil. Então, na hora do rendimento do receptor, você tem potência útil dividido pela potência total. Só que a potência útil é E vezes I, veja que é o contrário, né? E do rendimento fica E vezes I sobre U vezes I. Simplificando, nós vamos ter aqui, ó, o rendimento E sobre U. Enquanto o rendimento do gerador é U sobre E, o rendimento do receptor é E sobre U. O conselho que eu dou não é você se desesperar, porque você já está se desesperando, já está querendo desistir do seu sonho. Não desista. O conselho que eu dou é você escrever essas equações, uma do ladinho da outra, colocando aí as principais diferenças, tá bom? Então tá aqui, ó, o nosso circuito gerador-receptor. Veja que aqui eu estou mostrando uma imagem que nós já vimos e a sua forma de representação, né? Tá aqui o gerador, veja que a corrente vindo do menos para o mais, e aqui a representação do receptor, a corrente vindo do mais para o menos, e aqui uma resistência externa. Vamos lá. Bom, em termos de representação gráfica, pessoal, agora fica muito simples. Lembra que a do gerador era decrescente, mas do receptor não vai ser uma curva decrescente. Porque se você olhar, a resistência interna do receptor, ela é positiva. Então nós teremos aí, ó, uma curva crescente, em que ela já inicia em um ponto diferente de zero. E aí é onde vai estar a nossa chamada força contra-eletromotriz, ok? Eu fiz uma questão de botar em paralelo aqui também o gráfico do resistor, certo? Porque é parecidinho, também vai ser uma curva crescente. A diferença é que a do resistor vai começar do zero, porque a equação do resistor é U igual a R vezes I. É uma equação incompleta. Já a do gerador é uma equação do primeiro grau completa, né? Ele tem um coeficiente linear. Tá aí, pessoal, ó, no receptor, você tem o valor da força contra-eletromotriz, certo? Tem uma curva crescente. E aí, claro, né? Aplicando a tangente, como sempre, você também conseguirá encontrar resistência interna. A mesma coisa aqui, ó, aplicando a tangente, você consegue, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá certo? Vamos lá aqui, verificar uma questão que eu separei sobre isso. Olha aqui, ó. Essa nós já vimos. Vamos aqui. Olha aqui, curva do receptor, né, pessoal? Tranquilo até aí, né? Curva do receptor, que é U igual a E mais R vezes I, tá certo? U igual a E mais R vezes I. Então, aqui, vamos pegar alguns detalhes que a gente já tem. Esse valor aqui é o valor da força contra-eletromotriz. Deixa eu deixar com linha aqui para diferenciar. Então, a força contra-eletromotriz vale 20 volts, que é onde começa no receptor. E aí, para achar a resistência interna, uma das formas, você também poderia usar a equação,
né? Uma das formas é calculando o que, ó, fecha o seu triângulozinho aqui, ó, bonitinho, e aplica a tangente do ângulo. A tangente do ângulo aqui para encontrar resistência interna é cocar, né, pessoal? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Esse cateto oposto aqui, concorda que vale 20, né? De 20 para 40 tem um tamanho de 20, uma altura de 20. E o adjacente, ó, vale 5. 20 dividido por 5 vai dar 4 ohms. Então tá aqui a resistência interna do nosso receptor. Tranquilo? Poderia também, pessoal, brincar aqui, calcular todas as potências, potência total. Lembrar que a potência total do receptor inverte, né? Vai ser U vezes I. Poderia calcular o rendimento. Lembra? O rendimento do gerador era U sobre E. Aqui vai ficar E sobre U. Tá bom? Então inverte L, né? Então aí tem várias formas de você trabalhar simplesmente essa curva aí do receptor. Tá bom? Bom. E aqui nós temos um outro gráfico que eu quero mostrar para vocês, que é 2 em 1. Você tem tanto aqui um gerador, né, pessoal? Quem é o gráfico que representa o gerador aqui? É o gráfico lilás, a curva lilás ou vermelho, hein? É o lilás ou vermelho que representa o gerador? Isso mesmo, né? O que representa o gerador é esse lilás aqui, ó. E o que representa o vermelho é o receptor, tá bom? E aqui nessa questão, ele está unindo, ó, o receptor ao gerador, tá certo? Ele pede algumas coisas. Ele fala o seguinte, olha, qual é a força eletromotriz do gerador? Tá vendo aqui a pergunta? E qual é a resistência interna do receptor? Aqui, pessoal, é um tipo de questão que você tem várias formas de resolver. Vou fazer uma delas aqui, talvez seja a mais trivial. Vamos ver aqui, como é que eu acho a FEM do gerador? Olha, não está escrito. A FEM, lembra, é onde começa na curva do gerador, certo? Como é que a gente acha aqui? Uma das formas de fazer agora é usando a equação, já que nós não temos aí explícito, né? Vale tanto. Nós não sabemos o valor aqui. Nós podemos partir sempre da equação do gerador. U igual a E menos R vezes I. Vamos lembrar que a do receptor é U igual a E, né? Linha menos, não, mais agora R vezes I, linha aqui, certo? Usando a equação do gerador, pessoal, já dá para verificar, né? Que, ó, por exemplo, o valor, nós queremos isso aqui, né? A força eletromotriz. O valor da tensão, você pode pegar um ponto aqui do gráfico, ó. Certo? Essa é uma das formas de fazer. Ó, você tem uma tensão valendo 15 volts, certo? Aí você isola, que vai isolar a força eletromotriz, menos, tá faltando a resistência interna. Vamos calcular. Olha, veja, lembra que a resistência interna pode ser obtida pela inclinação da reta, mas você não tem o valor do gráfico como todo. Mas você pode pegar qualquer parte, ó, que dê um triângulo retângulo aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui que eu tenho todos os valores e aplicar a tangente. Vou fazer aqui do lado. Aplicando a tangente de θ, cateto oposto, olha aqui, cateto oposto daqui para cá vale 15, né? A altura vale 15, sobre cateto adjacente, que vale 5, né, pessoal? 5, lá vai eu colocando já a resposta aqui, eu estou muito avançado, viu? Vale 5. Por que vale 5? Começa com 5, termina com 10. Nesse caso, vai dar aqui, pessoal, 3. Então, a nossa resistência interna vale 3. E aí, vamos lá. Quando a DDP, a tensão é de 15, a corrente vale 5. Então, você vai colocar 5 aqui, ó. Vai ficar assim, pessoal, concorda? E' é igual 3 vezes 5, 15, né? Tá negativo, passa para o outro lado positivo, vai dar 30 volts de tensão. Tranquilo, pessoal, até aí? Daria também para fazer uma relação de proporcionalidade aqui se quisesse, mas tá aí a força eletromotriz. Opa, tirar essa linha aí. A força eletromotriz vale 30 volts. E a outra coisa que a questão pediu é a resistência interna, né, do receptor. Lembrando que aqui é o gráfico do receptor, pessoal. Então, vamos para achar a resistência interna. Vamos ver se já dá para achar pela tangente. Vou apagar aqui, ó. Vamos ver se vai dar para achar pela tangente. Dá, acho que vai dar para achar pela tangente, viu? Olha aqui, ó. Fazer o gráfico. Aqui, ó. O gráfico não, a figura geométrica. Tá aqui o ângulo, ó. Coca, né? Cateto oposto, aqui esse pedacinho, ó. Então vamos aplicar. R' pode ser aplicado pela tangente do ângulo. Cateto oposto, aqui o cateto oposto de 10 para 15 tem tamanho 5, altura 5, e o adjacente vale 5. Logo, pessoal, aqui a resistência vai dar de 1 ohm. Ok, pessoal, até aí? Tranquilo? Então tá aí um gráfico, né? 2 em 1 nesse caso, certo?
E aí você pode ver que a resposta é a letra D, né? 30 volts em 1 ohm. Bom, finalizando, pessoal, estamos chegando aqui na parte final da nossa aula. E aí, na parte final é o seguinte, ó. Uma das perguntas que mais vem nessas questões é a corrente elétrica, certo? Uma das que mais vem, desde resistores. Qual é a corrente que passa pelo circuito? Qual é a corrente que passa pelo resistor? Pessoal, quando você tiver um circuito que você tem um gerador, resistor, gerador, receptor, ou nesse caso, como eu coloquei, ó, veja que meu circuito aqui nós temos gerador, receptor e resistor. Independente disso, a forma de você medir a corrente, você pode usar a equação de Pouillet. Na equação de Pouillet, olha como fica, ó, ele relaciona todos os elementos. É como se fosse o URI, pessoal. Olha, lembra do URI? O R vezes I. Lembrando que aqui para geradores e receptores reais, certo? Se você isolar o I, vai ficar o U sobre o R, ou seja, em cima o que você tem de volts dividido pelo que você tem de resistência. Então, na equação de Pouillet, olha como você tem aqui, ó, I é igual a força eletromotriz menos as forças contra-eletromotriz, ou seja, um menos o outro, e somar todas as resistências que você tiver no circuito, pessoal. É isso mesmo, soma todas as resistências, certo? Vamos ver uma aplicação disso? A melhor forma é vendo essa aplicação. Ah, e vale lembrar, pessoal, que sempre a força eletromotriz, que é a do gerador, será maior que a do receptor, certo? É bom sempre ter isso aí, claro, na hora de responder as questões. Vamos lá. Finalizando aqui, chegando à parte final da nossa aula. Olha aqui esse exemplo, ó. Nesse circuito aqui, nós temos um circuito bem parecido com o que estava lá no slide, né? Bem parecidinho aí. Nós temos aqui, ó. Deixa eu tentar reduzir um pouco aqui o tamanho. Vamos lá. Só um pouquinho aqui. Pronto, ó. Opa, nem tanto, né? Pronto, aqui, ó. Nós temos nesse circuito aqui um gerador, receptor, resistor. Mas vamos olhar. Como é que primeiro identifica quem é o gerador desse circuito fechado? Olha primeiro, pessoal, quem tem a maior tensão. Ó. Aqui é 15 volts e aqui 5 volts. Então, esse aqui de certeza é um gerador, certo? Agora, quem será o receptor? Aí você vai ter que analisar. Quando você descobre quem é o gerador, lembrar que no gerador a corrente vem do menos para o mais. Então, a corrente está nesse sentido aqui, sentido horário, ó. A corrente vem, ó. Ela vai circular o circuito, ó. E na hora que ela vem para cá, veja que ela está entrando do mais para o menos. Então, eu já sei que aqui é um gerador e aqui é um receptor. Vamos imaginar que nessa questão, pessoal, nós quiséssemos calcular aí a corrente do circuito, certo? Olha aqui, vamos calcular a corrente. Qual é a corrente que está passando aqui no circuito? Pode usar a equação de Pouillet. I é igual a força eletromotriz, tudo que tiver de força eletromotriz, menos tudo que tiver de força contra-eletromotriz, e somar, pessoal, todas as resistências. Aí eu vou usar esse símbolo aqui, ó, que representa somar todas as resistências, certo? Vamos aplicar aqui, ó. Vale quanto? 15, ok? 15, menos força contra-eletromotriz, 5, e vamos somar todas as resistências. 1, aqui, ó. Mais 2 ohms, mais 3 aqui vai dar 5, mais 4 vai dar 9, mais 1 vai dar 10. Somando todas as resistências, pessoal, dá 10. Então, vai ficar 10 dividido por 10. Isso quer dizer que a corrente que passa por todo esse circuito é uma corrente de 1 amperes. Acabou. Simples assim. Você pode aplicar essa equação de Pouillet em qualquer situação de circuito fechado. Ah, professor, e se no circuito eu não tiver receptor? Você vai colocar no lugar do E, vale 0, tá bom? Tudo vai depender da questão. O que não tiver, põe 0 no lugar, tá bom? Um outro detalhe aqui, atenção para isso, ó. Outras perguntas que podem vir para você. Por exemplo, qual é a DDP? Lembra, né, que aqui ela está gerando 15 volts, o gerador de força eletromotriz, mas não é isso que vai chegar nos elementos. Olha uma pergunta que pode vir para você. Qual é a DDP, ou seja, a diferença de potencial, vou mudar aqui de cor só para destacar mais, por exemplo, que está nos polos desse resistor de 3 ohms. Ou seja, eu quero saber a DDP-U entre D e C. É só você olhar, entre D e C, o que é que você tem de elemento? Entre D e C, você tem um resistor. Então, como tem um resistor, eu vou usar a equação do resistor, R vezes I. Onde o R é o valor da resistência de 3 ohms e a corrente vale 1. Aqui, você calculou já. Então, ficaria 3 vezes 1, o que daria 3 volts, certo? De tensão. Outra pergunta, por exemplo,
qual é a DDP, né, a tensão entre os pontos A e B. Olha A e B aqui, pessoal. Qual é a DDP? Mesma pergunta, entre os pontos A e B. Aí você tem que olhar entre A e B, o que é que eu tenho aqui? Não é um receptor? Então eu vou usar a equação do receptor. O AB é igual a E, né, mais R vezes I. E aí é só aplicar. O AB vai ser igual a E, que é a força eletromotriz, ó, 5, né? Mais a resistência interna vale 1, certo? E a corrente que vale 1. Se você fizer aqui, vai dar um total aqui de 6 volts, certo, pessoal? Então veja que a bateria está distribuindo, né? O gerador está distribuindo toda a sua tensão no circuito. Então é assim, é só verificar. Se vier uma pergunta específica, olha o que tem ali naquele intervalo. Tem um gerador? Use a equação do gerador. Tem um receptor? Usa a equação do receptor. Tem um resistor? Usa a equação do resistor. Ok, pessoal? Bom, e por fim, aqui nós temos uma curva em que eu coloquei os 3 elementos, 3 em 1 aqui, ó, gerador, receptor e resistor. Vamos verificar aqui quem é quem primeiro, né? Olha aqui, ó, o gráfico A, a curva A, né, que aqui está rosa, é um gerador, né, decrescente, certo? Então aqui é um gerador. Esse aqui, ó, que começa já com algum valor, né, na tensão, é o receptor elétrico. E aqui que começa do zero é o resistor, certo? É o resistor. Então nós temos aí 3 em 1, tá bom? Vamos imaginar que nós pegamos esses 3 elementos aí, nós conectamos todos os 3 no circuito e quero saber qual é a corrente que gera tudo isso. Mais uma vez, a pergunta é a corrente. Você usaria a equação de Pouillet, como a gente mostrou, que é a força eletromotriz menos a força contra eletromotriz, E', e somar todas as resistências. Nesse caso, o Rzão, mais Rzinho, mais R', mas é somar todas as resistências. Bom, pessoal, primeiro, ó, encontrar a força eletromotriz, a FEM é fácil. Basta olhar para a curva do gerador, tá aqui, 40 volts. Olha aqui. Encontrar a força contra eletromotriz, também, tá aqui, ó, onde começa no receptor, 10 volts, tranquilo, certo? Agora as resistências. Tem que aplicar tangente em tudo aí. Nesse caso, dá para aplicar tangente em tudo aí, ó. Vamos começar aqui, vai ficar uma baguncinha aqui boa, viu? Ó, vamos começar com o do receptor, né? Aqui o ângulo, o θ, cateto oposto, ó. Cateto oposto, 40. Cateto adjacente, 20. Então, a resistência do gerador vai ser 40. Eu vou fazer direto, tá? Dividido por 20, o que vai dar 2 ohms. E a resistência do receptor, R', a mesma coisa, ó. O receptor aqui você tem, ó, ali, ó, você tem, ó, a curva do receptor começando a partir do 10. Então, você pode pegar aqui, ó. Aqui eu consigo ver um triângulo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Cateto oposto, né, sobre cateto adjacente, ó. O triângulo tá meio invertido aqui, não tem problema, tá certo? Se você não tem desse lado, você pode olhar do lado de cá, tá bom? Então, aqui, aplicando, deixa eu mostrar aqui para você de outro modo, só para facilitar um pouquinho, porque às vezes o professor enxerga e às vezes pode ser que o aluno não enxergue de primeiro. Ó, gente, o triângulo é aqui, né? O ângulo de inclinação, certo? Você pode observar. Mas no caso do receptor, olha só aqui, ó. A altura, você tem aqui, ó, de 10 para 20, que vai dar o quê? 10, não é isso? De altura. E esse comprimento aqui de base, de 0 para 5, que vai dar 10. E aí, ó, vai dar 1 ohm. E o resistor Rzão é aqui, ó, o gráfico verde. Tá vendo que eu falei que ia ficar uma baguncinha boa? Olha aqui um triângulo aqui, ó. Onde formar um triângulo fechadinho com todos os valores, você calcula a resistência. Olha aqui, ó. Cateto oposto, tá vendo aqui, ó? Vale 20 sobre adjacente, que vale 10. Então, 20 dividido por 10, o que vai dar aí? 2 ohms. Somando isso tudo, pessoal, vou botar aqui do lado, ó. Força eletromotriz vale 40. Opa, aqui tá 4, né? 40. Força contra eletromotriz vale 10. E somando todas as resistências, 2 mais 1, 3, mais 2, 5. Vai dar aqui 40 menos 10, vai dar 30, dividido por 5. Olha como está tudo bem organizado aqui. Vai dar 6 amperes de corrente, pessoal. Então tá aí. Você pode ter 3 gráficos, né? Você vai ter que encontrar as resistências internas de cada um. Bom, pessoal, tá aí. Toda essa revisão, é muito top para a gente revisar aí, né, sobre esse assunto, mas espero que você tenha compreendido. Como é um vídeo, ficou longo, mas você pode ir pausando, certo? E verificando aí
a sua melhor forma de estudar, mas nós passamos por todos os principais tópicos que relacionam o gerador e o receptor elétrico. Beleza, pessoal? Tá aí, se teve dúvida, repete lá, tá bom? Vale a pena esse assunto cai no vestibular. O vestibular não tem trabalhado muito com geradores reais, né? Tem trabalhado mais com geradores ideais, mas vale do mesmo jeito, tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau.